Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor. Olá, você que nos acompanha no Diálogo Mais dessa semana, aqui pela Mais FM. Hoje eu estou passando para vocês uma entrevista que foi gravada pelo filósofo Marcelo Cavalieri e o empresário Sávio Larouco. Um bate-papo muito interessante sobre vários assuntos, tá? Essa entrevista, com exclusividade aqui, a gente pediu e o Marcelo cedeu e a gente está publicando no Diálogo Mais dessa semana. Não perca, é depois da vinheta e você curte esse bate-papo que ficou muito bacana, tá? Eu sou Luiz Sucupira e esse é o Diálogo Mais que está começando agora. Boa tarde, tudo bem, Sá? Oi, boa tarde, Marcelo. Prazer estar aqui com você. Muito bom poder ter esse bate-papo. Enfim, toca para frente. Primeira pergunta é: como é que você gosta de ser chamado? Sá? Doutor Sá? Eu me sinto bem confortável com Sá. Essa coisa de Doutor Sá me persegue há muito tempo. E foi um saudoso locutor, J. Jaime, que era, enfim, militou durante muito tempo na rádio de Iguatu e que já se foi, meu conterrâneo, aliás. E como eu era engenheiro da Coelce, ele me entrevistava muito e essa coisa, esse carimbo dele terminou pegando e até hoje eu continuo carregando e, enfim, de alguma forma, às vezes até me incomoda, mas, enfim, né? Perfeito. Eu queria tá que ótimo. Você contasse um pouco da sua história de forma breve, desde a sua infância até os dias de hoje, onde você viveu, onde você morou. Pois é, eu nasci em Icó, cidade vizinha aqui, a nossa Iguatu, de pais cristãos, classe média, e o primeiro de 5 filhos, quando o destino de todos nós, na época, tinha que estudar fora, tinha que estudar para fazer o científico na época, e tentar o vestibular, e assim eu fiz. E alguns iam para Fortaleza, outros para Recife, outros para Campina Grande. E como eu queria engenharia elétrica, especialização em eletrônica na época, e só havia em Campina Grande, então eu fui fazer o científico em Fortaleza e de lá fui fazer vestibular em Campina Grande. Enfim, terminei a universidade, tive a sorte de haver um concurso para engenheiro na Coelce. Aliás, me parece que o único concurso que houve na Coelce para engenheiro. E eu digo que tive a sorte porque eu não tinha padrinho político, eu não tinha conexões e foi assim que eu consegui meu primeiro emprego e foi muito bom, uma empresa sólida, uma empresa que tinha vasto conhecimento na área de distribuição de energia e foi muito bom. Enquanto eu estive lá, foi muito bom. Depois você foi até se aposentar, né? Se eu não me engano, foi até se aposentar? Não, pela Coelce não. Eu saí, posteriormente eu saí da Coelce, se não me engano. Primeiro foi outro marco na minha vida, eu e minha mulher, eu e a Cleo, vendemos nossa casa de morada para fazer nossa primeira lojinha, porque a gente queria que ela trabalhasse, ela queria trabalhar, e foi a forma que a gente encontrou de ocupá-la, de dar a ela também o primeiro emprego. Então, a gente construiu a casa, logo depois vendeu para colocar a primeira loja. E aí foi uma sucessão de aprendizados e de muito trabalho, porque quando você é pequeno empreendedor, exige criatividade, é óbvio, mas principalmente trabalho. Muito trabalho, muita dedicação. E foi assim que nós fizemos durante os primeiros 2, 3 anos, e isso aí rendeu frutos. E aí colocamos a segunda loja
e posteriormente a terceira. E eu acho que quando eu saí da Coelce, nós estávamos provavelmente com 5, 6 lojas, e aí houve um plano de demissão voluntária na Coelce, e eu aproveitei o dinheiro da indenização e colocamos mais, salvo engano, 2 lojas ou coisa parecida. Mas então, o fato é então... que minha carreira de empresário, ela foi posterior à de funcionário da Coelce, onde eu deixei um monte de amigos e até onde eu comecei também a minha carreira sindical, digamos assim, posterior filiação ao PT. Depois fui vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Foi uma experiência muito rica, muito boa. E, posteriormente, enquanto continuávamos esse trabalho, aumentando o número de lojas, enfim, tem sido uma carreira meio que diversa, digamos assim, mas que tem sido muito, muito boa, muito gostosa. E quais são os seus objetivos e sonhos para o futuro? Alguém pode até me perguntar se aos 68 anos eu ainda tenho muitos sonhos, e eu garanto para você que eu tenho, porque eu acho que a vida é feita de sonhos, não é? Quando você não tem mais sonhos, você meio que acabou para a vida. Então, eu espero continuar. Nossa empresa está, eu diria que, fundada assim, em bases sólidas, com conceitos muito definidos, tem uma cultura implantada e nós estamos fazendo a sucessão. E, nesse contexto, é uma preocupação que eu diria que não temos hoje. As coisas estão caminhando muito dentro do que está sendo planejado. Que bom. Mas aí, ao mesmo tempo, eu acho que, de alguma forma, eu tenho que me doar um pouco para a minha cidade. Então, hoje eu vejo essa oportunidade de discutir um pouco um projeto diferenciado, diferente para a nossa Iguatu. Acho que Iguatu é uma cidade que está parada no tempo, está meio que perdida numa encruzilhada de 20 anos. Em qualquer lugar, 20 anos é muito tempo, principalmente se você está parado, se você está estático. E eu vejo dessa forma com a nossa cidade. Então, eu quero discutir com a população um projeto, porque eu acredito, assim, com muita firmeza, eu acredito que Iguatu tem jeito. E, de alguma forma, eu quero conhecer melhor a cidade, eu quero discutir os problemas dessa cidade e quero apresentar, ao final dessa discussão, um projeto, um programa de cidade diferente desse que a gente tem vivenciado nos últimos 20 anos. Eu acho que a nossa cidade perdeu muito tempo. Precisamos recuperar esse tempo, e a gente só recupera se a gente tiver sonhos muito fortes, muito definidos, para que, de alguma forma, a gente saia desse momento ruim que a nossa cidade está vivendo. E eu diria que esse hoje é o meu sonho principal, mais forte, que está mais claro na minha cabeça. E talvez, e à medida que a gente conversa com mais e mais pessoas, eu percebo que há uma ressonância, eu percebo que há uma identidade de ideias, eu percebo que as pessoas querem discutir esse projeto, querem discutir esse programa. Você disse que a cidade de Iguatu está parada há 20 anos, então quer dizer que ela ainda está no século XX e não chegou no século XXI, né? O que seria necessário, então, para levar essa cidade para o cenário contemporâneo? Nós temos primeiro, uma dificuldade enorme em estruturar um programa, ter uma visão de futuro para a nossa cidade. Eu acho que, quando você fala em plano plurianual aqui na nossa cidade, é meio que uma coisa ficcional, não existe.
porque é uma coisa apenas escrita no papel e é uma coisa que todos os anos eles colocam mais um adendo apenas para dizer que atualizaram. É uma cidade que o plano diretor está caduco e isso reflete na realidade da cidade. Reflete que nós não temos políticas públicas bem definidas para a nossa infraestrutura, para o nosso desenvolvimento econômico, social, para como nós queremos ver a nossa cidade nos próximos 2, 5, 10, 20 anos. Então, eu diria que é uma cidade sem norte. E quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho é viável, não é? E é isso que nós temos feito. É uma cidade que ainda hoje não encontrou o seu norte, é uma cidade que ainda está em busca de caminhos para crescer, para se desenvolver, para ofertar melhores serviços para a população, enfim, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que no final das contas é o que importa, não é? Para as pessoas o que importa é ter perspectivas de vida, ter condições de morar bem, ter condições de conviver bem, de ter bons serviços públicos e obter emprego, obter renda do seu trabalho. E hoje isso não está muito claro para as pessoas em Iguatu. Hoje nós temos uma cidade que sofre, uma cidade absolutamente, talvez até descrente de si própria. Nós precisamos resgatar a pujança do Iguatu de 30 anos atrás, por incrível que pareça. Iguatu já foi uma cidade muito pujante, muito definidora de rumos da região, e a gente precisa resgatar isso, que, na minha opinião, isso hoje está muito perdido. Então, na sua percepção, quais são os 3 maiores desafios, se a gente fosse elencar 3, pelo menos, quais são os 3 principais desafios que a cidade de Iguatu precisa enfrentar para avançar? Está muito claro para todos nós que Iguatu não é uma cidade moderna na acepção da palavra. Iguatu não é uma cidade conectada. Iguatu não é uma cidade que o próprio processo de gestão da cidade ele é muito arcaico. Ele não aproveita os benefícios que a tecnologia trouxe e que hoje são aplicados largamente em vários setores. Não precisa você ser da iniciativa privada para saber que você precisa usar a tecnologia, usar bancos de dados, usar programas que estão disponíveis para melhorar a prestação do serviço que você faz, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da infraestrutura, na própria gestão não só do patrimônio, mas dos recursos que a cidade recebe e que precisa aplicar bem e precisa fazer, quando vai fazer uma obra, ela tem que ser o mais barato possível e fazer no menor tempo possível para que o recurso seja bem aplicado. Nós vemos exemplos trágicos até em Iguatu, em que embora não seja uma obra do município, mas essa perimetral era para estar pronta praticamente há um ano. Nós já estamos chegando em setembro novamente e a gente percebe o quanto é uma obra que atrasa, que atrapalha o município, centenas de pequenos negócios que sobrevivem ao longo dessa perimetral e que hoje não têm condições de operar, muitos já quebraram, porque é uma obra que não acaba nunca, quando a gente sabe que deveria ter sido inaugurada há praticamente um ano. Então, isso é só um exemplo de como a gestão das cidades e a forma de relacionamento do município com os seus cidadãos, do município com o Estado, do município com o governo federal, em Iguatu, essa gestão precisa mudar. E quando a gente fala em gestão do município, a gente tem que pensar, pelo fato de sermos uma cidade polo, nós temos que pensar em compartilhar definições sobre os rumos da cidade, porque nós estamos no meio de um grupo de mais de 10 cidades, 13 cidades,
que precisam trabalhar em conjunto, precisam fazer força em conjunto até para ter força política junto ao governo do Estado, junto à União. E hoje a gente não vê, infelizmente, Iguatu não trabalha em conjunto com os prefeitos da região para somar força. E, politicamente, quando é um município polo, quando é uma cidade polo, principalmente, você precisa fazer gestão em parceria com os prefeitos da região, porque aí sim você alavanca a região. A minha experiência como secretário da administração do Hernando Bezerra, e naquela época foi muito esforço, o governador se envolveu, do prefeito nosso, do secretário de desenvolvimento, e, enfim, veio a Dakota para Iguatu. Mas de lá para cá não veio mais nada. Várzea Alegre, por exemplo. Então, Iguatu tem aí cerca de 1.000 empregos gerados pela Dakota. Várzea Alegre conseguiu gerar quase 5.000 empregos. Uma cidade bem menor do que a nossa. Não é uma cidade central da região. E, mesmo assim, com muito esforço, o prefeito conseguiu. Você nos indicaria um caminho para a gente trazer empresas importantes que tenham bastante emprego para Iguatu? Nós estamos tendo, Marcelo, uma oportunidade muito importante agora. Nós estamos vendo que a Transnordestina está sendo construída e agora no governo do presidente Lula teve um avanço, está tendo um avanço bem mais significativo. E nós precisamos garantir que em Iguatu seja instalado um ponto de carga e descarga. Me explica o que é um modal. Isso aí, você tem o transporte marítimo, ferroviário, rodoviário, aéreo. Então, Iguatu só tem praticamente o rodoviário, não é? Uhum, que é normalmente o mais caro, custoso. Então, para você vai, a partir da Transnordestina, você vai conseguir, por exemplo, trazer milho da região centro-oeste pela metade do custo que você traria, você vai trazer por rodovia muito mais caro do que por ferrovia. Então, a vinda da ferrovia vai baratear o custo do transporte, que hoje a questão logística é absolutamente importante quando você fala em produzir alguma coisa. Se eu quiser também produzir alguma coisa e mandar para outras cidades, também seria mais barato, né? Exatamente. Então, só para exemplificar, transportes que custam muito caro dentro de uma cadeia produtiva, por exemplo, o minério. Você sabe que Iguatu, Cariús, Jucás produzem minérios, inclusive ali em Solonópolis está havendo intensa pesquisa, tudo indica que também lá será produzido até lítio, não é? Que hoje é o metal da moda, porque é o que faz baterias para carros, para celulares, etc. E lá, naquela região, está sendo encontrado lítio com um grau de pureza o dobro daquela de Minas Gerais. Então, isso pode ser extremamente importante para a nossa região. E quando você explorado, diz... pode dar um boom na nossa região, né? Sem dúvida. E quando você diz que o modal ferroviário é metade do preço do rodoviário, significa dizer que você está agregando valor ao que é produzido aqui. Porque se eu vou poder levar pela metade do preço, isso vai ser bom para as empresas que se instalem aqui. Então, é aí que eu digo que nós temos uma segunda oportunidade para desenvolver a nossa região, porque a vinda da estrada de ferro em 1929, há quase 100 anos atrás, ela propiciou um grau de desenvolvimento importante naquela época, a produção de algodão, as indústrias beneficiadoras e o escoamento para as grandes fiações. O Grupo Matarazzo, por exemplo, era comprador de muita da pluma produzida aqui na nossa região, não é? E dezenas de empresas beneficiadoras de algodão se instalaram por conta da estrada de ferro, como se chamava naquela época.
Então, hoje, a Transnordestina traz novamente esse potencial para que várias empresas possam se instalar aqui. E aí a gente tem que otimizar outras diferenciais que a cidade pode oferecer, como, por exemplo, definir um local para a instalação de um distrito industrial, oferecer terrenos para as empresas que queiram se instalar e gerar empregos aqui na região. Lembrando que o advento da inauguração da Estrada de Ferro foi por volta de 1910, mas os efeitos da vinda da Refesa vieram alguns anos depois. Então, a década de 20, a década de 30 foram muito importantes do ponto de vista da chegada daquelas indústrias beneficiadoras do algodão, até porque a indústria a plantação do algodão também se intensificou e aí propiciou que essas indústrias viessem a se instalar ao longo das próximas décadas aqui na nossa região. Você está fazendo um paralelo da ferrovia, da Refesa, com a Transnordestina. No caso, você falou inicialmente que nós não temos um plano plurianual, nós não temos um plano sequer diretor de cidade, e está tendo essa oportunidade, aliás, está tendo esse momento histórico da Transnordestina. Então, é um cenário que você está me colocando extremamente aterrorizante se a gente não tiver uma boa gestão daqui para frente, a gente não conseguir gerir a nossa cidade, porque outras cidades aqui da região podem se organizar melhor e podem virar polo, então. Veja bem, Marcelo, não é que nós não temos um plano diretor. Temos, pena que ele é feito de forma burocrática e não atende realmente às necessidades de desenvolvimento, de crescimento da cidade. Exatamente. É apenas para atender a legislação. Ao mesmo tempo, a gente observa algumas coisas interessantes que seriam, digamos, Iguatu, pouco a pouco, também vai se transformando num polo universitário, não é? Isso é bom, isso é importante. E também outra coisa que é democrática e que é interessante, e que poderia e pode nos unir a outras cidades da região também, é a questão do turismo. O turismo é uma das indústrias talvez mais democráticas que tem, porque ela atinge grandes contingentes da população, pessoas mais simples, mais pobres, como também pessoas mais qualificadas, e aí entra pela gastronomia e é uma riqueza imensa. E aí, se você observar, por exemplo, nós temos aqui Iguatu com o Truçu, com a gastronomia, com as universidades, e aí você vai a Oroz e tem aquele mundão de água, não é? Tem o açude de Oroz, que dá para pensar um circuito das águas, que aí entra, vai ao Boqueirão de Lavras, e aí entra Icó como uma cidade histórica. Icó é uma das 100 e poucas cidades que é patrimônio histórico do Brasil, mas é uma das mais bonitas, uma das mais bem cuidadas. O IPHAN teve um papel importantíssimo e crucial nesse processo. Então, dá para a gente pensar em reunir vários municípios. Jucás está desenvolvendo, aliás, eu acho o Jucás muito interessante, porque ele tem alguns projetos que, de alguma forma, pensam a cidade para o futuro. Um deles diz respeito à área do turismo. Eles têm algo sendo gestado. Na área da indústria, agora mesmo eles acabaram de inaugurar um galpão e deram treinamento para uma boa quantidade de pessoas e estão começando a incentivar que as pessoas montem uma cooperativa de trabalho, a exemplo da que já acontece em outras cidades. Mas o caso tem, por exemplo, tem transporte público gratuito, tanto na cidade quanto para os 2 distritos mais populosos
na zona rural. Poucas cidades do Brasil oferecem esse tipo de serviço gratuito e Jucás, uma pequena cidade, oferece. Tu acha que seria interessante esse projeto para Iguatu? Eu acho muito interessante. É viável? É viável. Se você observar, por exemplo, o quanto sofre aquela comunidade, só para citar um exemplo, ali do conjunto Dom Mauro, ali próximo ao Gadelha, aquilo é uma loucura, são quase 1.000 famílias sofrendo uma dificuldade enorme, mas como essa comunidade, tem várias outras que poderiam e podem ser atingidas. Jucás, por exemplo, hoje o prefeito ele consegue gerenciar o sistema de saúde online. Ele tem programas que ajudam a gerenciar, ele sabe onde cada médico está, ele sabe das especialidades que ele tem, como é que está a fila. Eles conseguiram zerar a fila de atendimentos dessas cirurgias eletivas, eles conseguiram gerar, embora isso não dependa em grande medida do município, mas a forma como eles gerenciam e a forma como eles se referenciam, ou a Fortaleza ou a Juazeiro, tem ajudado que eles consigam, sim, fazer com que as cirurgias aconteçam na época necessária e devida. E isso aí é um avanço fantástico em termos de gestão, não é? E, infelizmente, uma boa parte das cidades da nossa região ainda não contam com esses avanços. Isso aí acontece começou na época do prefeito Luna e tem avançado agora com o prefeito Edson Riva. São duas gestões que têm feito uma diferença enorme na forma de gerir o município. E eu acho importante referenciar também Vargem Alegre, não é? Uma cidade que tem tido uma gestão importante e que tem conseguido resultados também importantes no sentido de trazer melhorias para a cidade. É uma cidade que eu vou visitar em breve. Eu visitei Jucás, passei uma tarde com o prefeito Edson Riva, visitei o Crato, que foi uma cidade que sofreu bastante com administrações anteriores. Então, eu visitei recentemente o prefeito Zé Ailton do Crato, que já está no seu segundo mandato, terminando o primeiro ano do segundo mandato, e ele pegou uma cidade destruída e tem feito um trabalho fantástico, um trabalho muito interessante. Eu passei uma tarde inteira com ele, com a assessoria dele, visitando várias obras, entendendo como funciona a gestão pública, a forma como ele administra, e como também tem uma agenda marcada com o prefeito Zé Helder, de Vargem Alegre, que tem também alguns projetos muito interessantes que a gente vai querer conhecer. Porque eu acho que a gente não tem que querer ser vaidoso e querer inventar a roda, Marcelo. Eu acho que a gente tem que ver boas experiências e, a partir daí, extrair conhecimento para que a gente possa ajudar a nossa cidade, a nossa Iguatu, no sentido de ter bons projetos que sejam resilientes, que sejam projetos alavancadores do nosso desenvolvimento, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista da economia. Nós temos que ter parcerias com as principais entidades do município, seja entidades sem fins lucrativos, sejam entidades do sindicalismo, sejam entidades do empresariado, como o CDL, como o Sindiloja, porque a gente tem que, todo mundo, ser parceiro no sentido de fazer essa cidade voltar a crescer. É isso que Iguatu está precisando. A vocação dessa cidade é crescer e se desenvolver de forma acelerada. Nós não podemos atrapalhar. Essa cidade hoje
que é uma lástima do ponto de vista da infraestrutura, precisa voltar a ter um horizonte de crescimento, um horizonte de desenvolvimento com qualidade de vida para a população. Muito bem, muito obrigado pelas suas respostas, seus esclarecimentos, sua visão ampla aqui de cidade, é muito inspirador e muito explicativo como se deve se portar uma gestão pública, uma prefeitura, no caso da nossa cidade de Iguatu. Agora, um momento mais descontraído, eu queria que você respondesse algumas coisas de forma mais descontraída. Então, Sá, eu queria saber de você qual é a sua música favorita da vida, assim. Eu sempre, desde muito jovem, fui ligado a movimentos, por exemplo, as pastorais. E naquela época o grande inspirador das pastorais foi o Papa João XXIII, né? Aquela ideia da teologia da libertação, e que as pessoas têm que buscar a felicidade agora e não esperar que venha o reino dos céus para que possam, então, ter direito a sonhar, ter direito a uma vida melhor. Isso sempre foi muito inspirador para mim. Então, essas músicas que propõem a luta, a vida, que celebram a vida. Por exemplo, eu adoro aquela... Eu sou muito eclético, mas eu adoro aquela música Viola Enluarada, por exemplo. Eu adoro... Não posso deixar de referenciar Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira como inspiradores. Tem várias músicas que são hinos, não é? Que celebram nossa nordestinidade. E como eu sou muito ligada à terra, às nossas origens, então eu valorizo muito os nossos ídolos, as nossas referências. Então eu gosto, embora eu seja muito eclético do ponto de vista de gostar de vários. Você tem uma ideia, eu gosto de Luiz Gonzaga, eu gosto de Geraldo Azevedo, eu gosto de Caetano Veloso, eu gosto de rock, enfim, a música para mim sempre teve uma influência muito positiva, muito boa, e normalmente eu trabalho ouvindo música e sempre que eu posso, sempre que eu tenho que celebrar alguma coisa, a música tem que estar no meio. E ela, para mim, é muito inspiradora, motivadora, e eu acho que eu tenho tido problema de audição em um dos ouvidos e tenho aprendido a cada vez mais valorizar a audição. Então, esse tantinho que eu perdi, mesmo assim, me faz perceber o quanto ouvir é uma coisa maravilhosa. Enfim, essa coisa de ver, de ouvir, de sentir, é uma graça, não é? E eu cada vez valorizo mais à medida que o tempo vai passando e, de alguma forma, a gente vai sentindo diminuir um pouco. Mas, para mim, essa coisa do ouvir é um ritual, é quase sagrado. Eu vou para a academia, tenho que estar ouvindo música, para qualquer lugar, eu entro no carro, eu ligo para ouvir música e assim por diante. É isso. Para finalizar, eu queria que você falasse de forma livre para as pessoas o que você deseja para a nossa cidade em uma palavra. Em uma palavra, eu não tenho esse poder de síntese, não. Eu não tenho. Honestamente, eu não teria. Mas
Eu não sei, eu ia dizer esperança. Não, eu acho que é algo mais concreto do que apenas esperança. Eu acho assim, é muito concreto. O que eu vejo para a nossa cidade é algo muito concreto. É uma cidade com força, em que a sociedade encontra forças para se unir, para discutir os problemas, para encontrar soluções e, enfim, ela própria em conjunto. Aqui nós temos uma riqueza fantástica, essas universidades todas que estão chegando a Iguatu. Imagina quanta gente que está estudando a nossa região, quantos professores, quantos com pós-graduação, com doutorado na nossa própria realidade, na nossa própria região, e quanta gente às vezes a gente não encontra potencial, mas é de uma riqueza fantástica. Se você anda nessa periferia de Iguatu, você vê pessoas, principalmente mulheres, motivadas, prontas para participar, para dar ideias, sugestões, se integrar a um processo que é uma coisa, quando a sociedade se engaja, é algo muito poderoso e muito rico. Então, eu diria o seguinte, depois de falar tanto, mas talvez a palavra mágica fosse engajamento. Legal. Se a gente conseguir engajar essa força poderosa da sociedade em um projeto para sonhar nossa cidade, eu acho que isso será único, realmente. Parabéns pela iniciativa, grande abraço para você, para os seus ouvintes. Muito obrigado, conto com você, viu? Até mais, até breve, espero ter você aqui outras vezes. Forte abraço. Obrigado, Marcelo, grande abraço. E esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Sá Vilaroca, pela entrevista e pelo bate-papo, que foi ótimo. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, pessoal. Você ouviu Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.